Deus já se faz presente, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela que nos sustenta, ela que nos alimenta, ela que nos dá direção, louvado seja Deus, para a nossa caminhada, louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Pai, durante, Senhor, toda a liturgia desse culto racional ao Senhor, o Senhor já se faz presente. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para ministrar a Tua palavra, segundo o Seu propósito, segundo a Sua vontade. Que tudo seja para a glória e louvor do Seu santo nome. Amém? Aqueles que louvado seja Deus, glória a Deus. Amados, peço que abra vossas Bíblias no Evangelho, primeiro Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, e o versículo 34 ao 40, louvado seja Deus. Uma história, é algo muito conhecido dos irmãos, um mandamento de Deus, mas que Deus fará lá em nossos corações, e nós não, de forma alguma, voltaremos para casa conforme nós chegamos aqui. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que eles fizeram, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-lhe para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pode sentar dizendo assim: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu tive o privilégio, nesse mês de fevereiro, a empresa a qual estou prestando serviço na Bahia, a cliente, a dona da obra, ele trabalha com a matéria-prima, né? Faz celulose. É uma empresa multinacional chamada Varacel. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Eu tive o privilégio, irmão, de conhecer a história de um homem, um frentista de posto, que se tornou predeiro por necessidade financeira. E esse homem, hoje ele é paralítico, mas a história, não só dele, mas a história do casal, que é ele e a esposa dele. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar essa história no YouTube, ele está lá. É Severino Omena, o nome dele. Ele é deficiente, mas hoje a vida dele já é uma vida bem mais ativa, pois já faz muitos anos que ele se acidentou. Eu quero contar um pouco desse testemunho dele para nós entrar
no amor que Deus quer nos falar nessa noite, louvado seja Deus. Porque esse testemunho desse homem, dessa mulher, da sua esposa, impactou toda a obra que nós estamos lá, todo o ser humano, e também serviu de um grande aprendizado para a minha vida, louvado seja Deus. Ele conta, todas as grandes empresas, irmão, elas fazem palestra, agora eu não digo o nome, multinacional, isso, motivando ao colaborador a fazer sempre o certo, e não ter pressa naquilo que ele está executando, porque existe um ditado popular que a pressa é inimiga da perfeição. Em alguns momentos, ela se aplica em nossa vida. E esse homem chamado Severino, ele era frentista e nas horas vagas trabalhava de predeiro. E ele contou na sua história de vida, diz que um dia pegou um edifício para fazer em São Paulo. Esse casal é nordestino, irmão. Pernambucano, mas mora há muitos anos em São Paulo. E ele contou que nas horas vagas de frentista, pegava bico de pedreiro. E num desses bicos ele pegou para fazer um prédio, um edifício, que nós chamamos aqui de segundo andar, né? Para lá chama edifício. E dentro dessa empeleta que ele pegou, ele não viu os riscos da atividade. E isso já aconteceu comigo e talvez com muitos pedreiros também que exercem sua função. A gente pega a obra na rua e ele disse que passava uma alta tensão, né? Aquele poste de alta tensão, todos conhecem. E ele manuseando uma viga metálica, né, de ferro, uma ferragem, para fazer uma viga de travamento do radier, que todo mundo conhece. E nesse momento, ele mais o ajudante, em cima do andame, movimentou a viga e não perceberam do risco que ele estava correndo. Diz ele que a ferragem não chegou a topar no fio de alta tensão. Mas como a voltagem, a amperagem é muito alta, ela chamou aquela voltagem para aquele cidadão que estava em busca do seu sustento, da sua família. E naquele momento ele sofreu esse tão grande acidente. E ele vai contando a sua história, que é muito emocionante, se a gente tiver para ouvir mesmo, porque é algo muito difícil de se ouvir, pois ele ficou sem as suas duas pernas e seus dois braços. Hoje ele anda com prótese, ele disse que hoje está mais fácil, mas o que me chamou mais atenção, irmão, foi a forma que a esposa dele enfrentou essa dificuldade, louvado seja Deus. Ela disse que quando ouviu falar que o esposo dela estava no hospital, tinha que ser forte para não deixar ele entristecido. E o que me chamou a atenção foi que ela, no meio da dor, ela achou força em Deus para dar uma palavra de ânimo para que ele pudesse ser consolado. Ou seja, Deus usou ela para ser boca de Deus, louvado seja Deus. E ele diz que muito triste, pois sabendo que ia ficar sem seu membro, a esposa dele disse que ele era muito útil para ela, louvado seja Deus. E aquilo para ele foi como uma injeção de ânimo, louvado seja Deus. Então, é dentro dessa temática que eu quero conversar, refletir com os irmãos do amor ao próximo, louvado seja Deus. O maior mandamento, amados, que Deus nos deixou, foi amar Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo.
E aquela mulher, ela trouxe uma mensagem muito forte naquela manhã do dia 16 de fevereiro de 2023, ou seja, não faz nem 15 dias, né? Que eu ouvi essa palestra, essa história que me chamou muita atenção pelo exemplo de vida daquela mulher. Mas também podia ter sido diferente. Podia ter sido o homem ter reagido da forma que ela reagiu. Ela se abnegou, irmão. Quando você vê a história toda, ela largou a mão do teu trabalho, de tudo, para cuidar do seu esposo. Pois ele ficou como se fosse uma criança, irmão. Você já imaginou? Um de nós que Deus não vai permitir, é só uma história que eu estou contando para os irmãos entender, para nós entrar no amor ao próximo. Um de nós ficar sem um membro, ou até mesmo sem os 4 membros, que nem ele ficou, sem os 2 pés, pois a amperagem da voltagem da energia veio queimando ele, né, de fora para dentro. E Deus permitiu que ele não partisse para ficar servir de exemplo para muitos. Pois sabemos, ele disse que recebeu uma carga de mais de 13.000 volts de amperagem. Então é algo, um milagre de Deus, que o ser humano não consegue resistir. Quem sabe, quem entende o que é energia, amperagem, sabe que nenhum ser humano, ao olhar humano, não consegue resistir a uma amperagem tão forte como essa que esse homem passou. Mas hoje ele está vivo, é alegre, é habilitado, né? O seu carro tem comando de voz, ele dirige para todo canto, vem de São Paulo para Pernambuco, e viaja todo esse país. Eu não sei se viaja para o exterior, mas ele disse que já viajou muitos cantos no país, contando a sua história, para motivacionar os trabalhadores das obras, pois em alguns momentos, irmão, nós somos relaxados, nós descuidamos de nossas vidas, até mesmo na nossa casa. E esse exemplo desse casal, ele me impactou a minha vida de uma forma extraordinária, por essa ação dessa mulher. Ela abriu mão da sua vida, se abnegou de todo o seu trajeto de vida para viver 100% para o seu esposo. Ela contando, irmão, como foi do início, é algo forte de se ouvir. Hoje não, as coisas se encaixaram, eles vivem fazendo palestra, então a remuneração é bem mais fácil. Mas até ele chegar aonde ele chegou, hoje, não foi fácil. E eu creio também que em alguns momentos de nossas vidas, chegar onde nós estamos hoje, também não foi fácil. Por isso que eu escolhi esse texto, Deus propôs em meu coração, de nós estarmos falando, né, desse mandamento que resume toda a lei, louvado seja Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, louvado seja Deus. E esse texto que eu escolhi aqui, Jesus estava diante de os homens da lei, os fariseus, os saduceus, e eles interrogaram Jesus, querendo pegar o nosso mestre numa falha. Mas Jesus sabiamente falou e resumiu todo o percurso que aqueles homens precisavam ouvir nesses 2 mandamentos. Paulo, ele escreve na primeira carta aos Coríntios, de uma forma extraordinária, sobre o que é o amor. No capítulo 13, eu queria que os irmãos abrissem, para nós entendermos o que é o amor de Deus. Pois o homem e a mulher não conseguem amar o próximo, se o amor de Deus não estiver sobre a vida dele. Primeiro nós amamos a Deus, entendemos o propósito de Deus,
E assim passamos a viver na obediência e na fé de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler. Diz assim: o cabeçalho da leitura: a suprema excelência do amor. Amém, irmão? Diz assim o versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor ou caridade, seria como o metal que zoa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse as montanhas e não tivesse amor, nada seria. Ainda que tributasse, todas as minhas fortunas, ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para sustentar os pobres, e ainda que estivesse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja. O amor trata com leviandade. Não se desobedece. Não se importa com indecência. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não julga com injustiça, mas julga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência se desaparecerá. Louvado seja Deus. Então, irmão, Paulo ele define de uma forma extraordinária o que é o amor. E aqui tem grandes ensinamentos para a nossa vida, pois em muitas vezes da correria da vida, nas nossas labutas, até mesmo em nosso relacionamento com o nosso cônjuge, às vezes nós deixamos as coisas virar rotineira, louvado seja Deus. E às vezes nós levamos pelo olhar humano, esquecendo de viver o verdadeiro amor. Pois o amor, ele sofre, tudo suporta. O amor é benigno, irmão. É algo que ele não tem inveja, louvado seja Deus. E no meio da humanidade, irmão, o que mais nós vemos hoje é alguém que se aproxima de outro com inveja. O que é inveja? Inveja é aquilo que você não quer que a outra pessoa possua, louvado seja Deus. Isso é inveja, irmão. Inveja não é você querer adquirir um bem, e sim querer que aquela pessoa que está no seu ciclo de amizade, de relacionamento, não se dê bem naquilo que ele está conseguindo galgar seu conhecimento. Inveja é isso. E nós enfrentamos algumas coisas por não conhecer o verdadeiro amor. Pois o amor de Deus, irmão, ele excede todo o entendimento, quebra todas as barreiras, quebra todos os empecilhos que a vida possa propor. Pois, assim como aconteceu com esse homem, a Bíblia diz que as coisas sucedem de igual modo a todos. Mas
casal, ele nos deixa uma mensagem muito forte, pois superou cada batalha por amor ao próximo. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter esse amor incondicional de poder fazer algo por alguém sem troca. Louvado seja Deus. Como uma mãe faz com o filho, um amor incondicional, faz sem nada de troca. Louvado seja Deus. Esse exemplo desse casal, ele deixou algo muito forte dentro de mim, pois há dentro de nós sempre algo para oferecer para o nosso próximo, principalmente casais. Irmão. Deus, ele instituiu o casal para um ser ajudador um do outro. Louvado seja Deus. No momento mais difícil das nossas vidas, quem está ao nosso lado é nosso cônjuge. Louvado seja Deus. Eu tenho experiências suficientes no meu relacionamento, pois já está indo aí para seus 24 anos, né? De união, de convivência. Então a gente já tem uma certa experiência de vida para transmitir. Já é uma história de vida para contar dentro do relacionamento. E eu posso louvar a Deus pela esposa que Deus me deu, que sempre esteve ao meu lado nos momentos financeiros mais difíceis das nossas vidas. Nós sempre estivemos de mão dada, louvado seja Deus. E que eu mais me admirei dessa história, dessa mulher, foi que em nenhum momento, irmão, ela dizem na sua palestra que ela pensou em desistir do seu esposo. Aonde hoje nós vemos pessoas desistir de outro de uma forma tão fácil, às vezes sem motivo. E um motivo tão forte desse nos motiva a ser melhor, como pai, como esposo, como profissional, como servo de Deus. Louvado seja Deus. Nós podemos ser uma Josefa da vida para ser canal de bênção, para transmitir o amor de Deus para outras pessoas. Louvado seja Deus. Que nós possamos, irmão, ter isso em mente todos os dias, que nós somos filho e co-herdeiro do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Anderson Freire, ele tem um louvor que diz assim, que nós somos, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então que nós possamos refletir o amor de Deus que está em Cristo, que é Cristo em nossos corações. Louvado seja Deus. Querendo transmitir essa benignidade do amor de Deus para o próximo. Louvado seja Deus. E como é que nós façamos? Como é que nós faz para poder demonstrar que nós temos o amor de Deus em nossas vidas? Orando. A Bíblia diz que nós temos que orar, irmão, até pelos nossos inimigos. A coisa, pelo amor de Cristo, não é fácil. Quando nós vamos ver a história de os grandes homens de Deus, eu estava estudando o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele estava preso em Roma, pela sua segunda prisão, e ele manda a sua segunda carta, orientando o seu filho na fé, o pastor. É algo extraordinário, irmão, o amor de Paulo pelo Evangelho, as almas, pelo crescimento do reino de Deus. É algo a ser copiado.
Uma pessoa que estava sentenciado à morte e ter o amor de Cristo para se preocupar com seu próximo, igual a Paulo, é exemplo que nós possamos ser, que nem ele falou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, louvado seja Deus. É algo extraordinário, irmão. E aqui não é diferente. Também nós temos um grande exemplo do nosso mentor da nossa fé, nosso pai na fé, nosso pastor. É um grande homem de Deus, que também tem uma história de vida, que também demonstra o verdadeiro amor de Cristo. E transmite, não só para mim, mas para todos aqueles que é liderado, que está sob o seu comando, o seu pastoreio, louvado seja Deus. Então, são vários exemplos de amor ao próximo, que nós possamos tomar como exemplo e aplicar para nossas vidas, para que outras pessoas sejam alcançadas através das nossas vidas, louvado seja Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós enfrentamos algo no nosso dia a dia e nós deixamos de olhar com o olhar de Deus para olhar pelo olhar humano. E o cristão, o servo de Deus, ele tem que, em toda circunstância, ele analisar como é que Deus, como é que Jesus reagia naquela situação, naquele momento que você passou, naquela dificuldade. Às vezes uma humilhação no emprego, às vezes um desentendimento com o filho, às vezes um desentendimento com o namorado, com o cônjuge, com a esposa. Naquele momento você tem que parar e pensar e entender como Deus agiria, como Jesus agiria naquele momento. Nós agindo dessa forma, em momento algum, irmão, nós iremos tomar decisões erradas. Pois Tiago diz que na ira do homem não opera o poder de Deus. Não tome decisões precipitadas no momento que você esteja com raiva. Pois a sua ira naquele momento pode fazer você se precipitar e tomar decisões que não é de acordo com o que Deus tem nos instruído. Louvado seja Deus. Eu creio que os irmãos, assim como eu, já têm passado por um momento que você respira, pois o oxigênio que vai no nosso cérebro, irmão, no momento que nós respiramos, quem já foi que não passou por um momento, às vezes, eu lembro no colégio, quando a gente dava trabalho à professora, que a gente ficava muito furioso, a professora pegava no nosso braço e dizia: tenha calma, respire, porque é naquele momento que você respira, que o oxigênio bombeia o cérebro, que o seu pensamento entra a mente de Cristo, louvado seja Deus. Naquele momento que você respira o fôlego de Deus, é que retorna a você como fazer lembrar que você é servo de Deus, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, servir a Deus e ter como desígnio amar o próximo como a si mesmo. O maior exemplo também é daquele samaritano, que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, que ele também demonstrou ter amor ao próximo. E quem é o próximo? Diga assim: é eu. Eu sou o próximo. Porque eu posso ser o próximo de alguém assim, como alguém pode ser o meu próximo. Então, você é o próximo de alguém no trabalho, na faculdade, em casa, com a vizinhança. Então, que nós possamos ter esse exemplo e não
em nenhum momento negar a nossa fé. Esse texto que eu li, Jesus estava diante dos maiores religiosos da época do seu ministério terreno, louvado seja Deus. Pois eles, em todo o tempo, irmão, procuravam uma falha, procuravam um erro, que Jesus procurava apontar uma falha de Jesus. E assim não é diferente nos dias de hoje, irmão. Quantas pessoas nos olham com olhar humano, sempre procurando algum defeito para nos apontar, esquecendo que aquele que nos chamou, assim diz Paulo, é fiel para cumprir a boa obra em nós. Ele começou a boa obra, irmão. Jesus, ele começou a boa obra. E até que ele venha, ele cumprirá em nós. Se não for aqui, mas no porvir se cumprirá. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, entender a grandeza, a dimensão do amor de Deus para conosco. João escreve que Deus amou, capítulo 3, versículo 17, no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor é maravilhoso. Amar nos faz bem, irmão, nos faz feliz. Agora imagine o amor que Deus tem com nós. Eu amo minha família, mas não é comparado ao amor que Deus tem para comigo e para com vocês. Louvado seja Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7, dizendo que pode até ser que alguém, por uma pessoa boa, possa dar sua vida, mas por alguém que não tem nada a oferecer, não teve ninguém a não ser Cristo, louvado seja Deus, para se entregar na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, louvando e exaltando o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão. Então isso é maravilhoso, irmão. Viver o amor. O amor que tudo suporta. Tudo não deseja mal. Porque o que tem, irmão, de ser humano, não vou falar nem de cristão, mas também tem cristão conhecedor da palavra, que deseja que o seu ser humano não se dê bem, querer o mal, não sabendo que existe algo na nossa vida que chama lei da semeadura, louvado seja Deus. Quanto mais eu quero o bem para o próximo, mais a benignidade de Deus vem para mim. Quanto mais eu faço algo para ajudar o próximo, mais as bênçãos de Deus vêm para nossas vidas, louvado seja Deus. Não esqueça disso, irmão. Não esqueça que Cristo, que Deus nos amou primeiro. Por isso que nós amamos o próximo. Ninguém consegue amar o próximo se o amor de Deus não estiver nele. Nós temos um exemplo de Jó. Jó foi um homem fiel a Deus, porque ele temia a Deus. E assim somos nós. Nós conseguimos sermos melhores, porque Cristo habita em nós, louvado seja Deus. E que em cada manhã nós possamos amanhecer, abrir os olhos e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou vendo. Porque, irmão,
esse homem que eu contei aqui, a história de vida dele, o Severino, ele disse algo muito forte, que eu sempre digo também, quando eu tenho oportunidade. Hoje mesmo eu já falei, que Deus, Ele nos dá a saúde, nos dá a vida de graça, irmão. E ele contando que as próteses que ele compra, e algumas que foi doada, não são caras, irmão. A mais barata é 70 mil. Uma prótese de um braço que não faz a metade da função da original que Deus nos dá de graça, louvado seja Deus. Isso é motivo, irmão, para nós glorificar, exaltar no amanhecer. As lutas que vocês estão enfrentando, estão passando, não é nada diante de um Deus grande que você serve, louvado seja Deus. Pois Ele diz que Ele é Senhor, e como Senhor, Ele é provedor da nossa vida, louvado seja Deus. E essa mulher, ela deixou algo importante, que ela não quebrou o princípio de Deus, irmão. Ela diz: eu sou dependente de você, eu preciso de você, não quebrando o princípio de Deus. Ele nunca deixou de ser cabeça, pois ela sempre o honrou. Tem a coisa que ela não conseguia fazer, que ele, mesmo limitado com as suas mãos e seus braços, conseguia lhe auxiliar. Pois é assim, irmão, que nós temos que enfrentar a vida. Não importa o que possa suceder na minha vida e na sua vida. O que importa é que nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que nada é impossível para o que crê. Assim diz as Escrituras. E eu creio piamente. Pois assim Paulo diz que aquele que quer viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Então há momento que nós vamos ser perseguidos como servo de Deus, mas nós venceremos, porque Cristo está conosco, louvado seja Deus. Então, são essa reflexão que Deus propôs em meu coração, para que nós estivéssemos meditando nessa noite. Que nós possamos ser uma Josefa do Severino e um Severino da Josefa. Sempre com a boa palavra de ânimo, palavra de vida eterna, para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.